tarde, professor. Boa tarde, turma. O meu nome é Lorena Ribeiro e hoje eu e a Ellen vamos falar um pouco sobre a cromatografia de troca iônica. Bom, o princípio da troca iônica foi descoberto em 1850 por Thomson e Way. Eles eram dois químicos agrícolas que, em um experimento para remover amônia de esterco líquido usando diferentes tipos de solo, eles puderam perceber que a urina filtrada através de um solo argiloso resultava na obtenção de um líquido inodoro e incolor. Então, somente depois de quase um século foram feitas as primeiras aplicações em análises cromatográficas utilizando esse princípio. Por definição, a cromatografia de troca iônica é um processo analítico de separação de moléculas iônicas e que apresentam polaridade com base em sua afinidade com a resina da coluna trocadora de íons, que também é chamada de fase estacionária. Dessa forma, os íons de interesse vão competir pelos grupos carregados presentes na fase estacionária, que também vai poder ser chamada de matriz. Então, ela se trata de uma técnica muito utilizada na separação e purificação de biomoléculas como proteínas, peptídeos, aminoácidos e nucleotídeos. A sua fase estacionária é sólida e com presença de carga elétrica positiva ou negativa, em ampla faixa de pH, enquanto que a fase móvel é líquida e vai conter as proteínas de interesse a serem isoladas por esse processo cromatográfico. Então, a cromatografia de troca iônica vai poder ser de dois tipos, a de troca aniônica e a de troca catiônica. Aqui, nós temos uma figura que ilustra uma fase estacionária trocadora de ânions e outra trocadora de cátions. A fase estacionária trocadora de ânions vai ser carregada positivamente e vai interagir com as cargas negativas presentes nas proteínas de interesse da fase móvel, enquanto que a fase estacionária trocadora de cátions vai apresentar carga negativa interagindo com a carga positiva das proteínas. Nós sabemos que as proteínas possuem ligadas à sua superfície alguns grupamentos funcionais com carga positiva e outros com carga negativa. Sendo assim, a carga líquida de uma proteína vai depender da proporção entre essas cargas, e isso vai variar de acordo com o pH. Nós vamos chamar de ponto isoelétrico o pH no qual o número de cargas positivas de uma proteína é igual ao número de cargas negativas, ou seja, quando ela possui carga líquida igual a zero. Agora, quando esse pH estiver acima do ponto isoelétrico, as proteínas vão assumir carga líquida negativa, interagindo com a fase estacionária trocadora de ânions. Já quando esse pH estiver abaixo do ponto isoelétrico, ela vai assumir carga líquida positiva e vai interagir com a fase estacionária trocadora de cátions. Sendo assim, a gente consegue concluir que a referência para se afirmar que um meio é ácido ou básico é o ponto isoelétrico da proteína e não o pH do meio. A cromatografia de troca iônica vai ser dividida em duas etapas. A primeira etapa é chamada de adsorção. É uma etapa reversível, onde as proteínas de carga contrária à carga da fase estacionária ficam retidas na coluna, enquanto as proteínas de mesma carga ou sem carga não interagem com essa matriz. E aí vão ser as primeiras a serem eliminadas da coluna. A partir do momento que nós temos essas proteínas de carga contrária à carga da matriz absorvida nessa fase estacionária, vai se iniciar a segunda etapa do processo cromatográfico, que é chamada de eluição, onde através da alteração das condições de adsorção da coluna, ou seja, através de uma mudança dos parâmetros de pH ou de força iônica, nós conseguimos neutralizar a interação entre as proteínas e a resina. Só que como se tratam de proteínas, é mais viável uma alteração da força iônica do que uma alteração de pH, porque a gente sabe que mudanças de pH podem levar à desnaturação de proteínas. E aí isso faria com que elas ficassem retidas na coluna, o que não é o nosso objetivo. Então, como que nós vamos promover a alteração da força iônica? Através da adição de um sal no meio. Aqui a gente utilizou como exemplo o cloreto de sódio. Então, ao adicionar esse sal no meio, ele passa por uma dissociação, formando íons Na+, e Cl-.
o íon Na+, por conter carga igual à carga da fase estacionária, não vai interagir com ela e vai passar direto pela coluna. Mas os íons cloreto vão agir como contra-íons, resultando numa competição entre os íons em solução e as moléculas adsorvidas na matriz. Então, como que ocorre essa separação? Aqui a gente escolheu uma matriz trocadora de ânions para exemplificar. Em um primeiro momento, esse que está definido como A na imagem, nós vamos ter ligada nessa matriz proteínas de carga negativa. Só que, como podemos observar, algumas proteínas possuem carga negativa mais fraca e outras carga negativa mais forte. No momento B, quando começamos a adicionar sal no meio, aumentando a sua concentração molar de forma linear e gradativa, a gente cria um ambiente de competição suficiente para que as proteínas de carga negativa mais fracas possam se desprender da matriz, sendo assim isoladas. E no momento C, mostra que com concentrações de sal cada vez mais altas, as proteínas mais fortemente carregadas vão eluir por último. Então, a separação das proteínas vai ser promovida de acordo com a diferença no equilíbrio entre os íons da fase móvel e os íons da fase estacionária. Já aqui, nós temos uma outra ilustração que mostra como o gradiente salino é capaz de fracionar essas proteínas de acordo com a intensidade das suas cargas. E a intensidade dessas cargas vai ser dada pela diferença entre o ponto isoelétrico dessas proteínas e o pH do tampão eluente. Então, o processo de cromatografia por troca iônica depende da diferença do ponto isoelétrico das proteínas e das condições escolhidas de pH e de força iônica. Aqui nós colocamos um slide resumindo os princípios dessa técnica. Então, a resina carregada positivamente tenderá a se ligar a biomoléculas de carga negativa e vice-versa, enquanto a eluição é obtida quando a solução tampão passa em quantidades crescentes de sal, através de um gradiente. Já os contra-íons competem com ligação entre as resinas e as biomoléculas. E a ordem de eluição vai depender da carga líquida. Quanto menos carregada a biomolécula, primeiro ela vai eluir. E sobre as vantagens da técnica. Ela é uma técnica simples, de fácil ampliação de escala, de alta resolução, alta capacidade de adsorção e muito versátil. Oi pessoal, meu nome é Ellen e eu vou dar continuidade à apresentação. Como a Lorena falou, de acordo com esses princípios da técnica de purificação por troca iônica, nós temos condições adequadas e grande variedade de matrizes, grupos funcionais e condições de absorção e eluição que podem estar disponíveis para ser empregados na purificação das biomoléculas. Então, a escolha dos fatores envolvidos deve ser realizada de acordo com a finalidade destinada. As matrizes, também ditas fase estacionária, sólida ou resina, elas influenciam a resolução da purificação e o custo do processo. São constituídas por diversos materiais, dentre eles podemos destacar as resinas ou os polímeros hidrofóbicos, os polímetros macroporosos, hidrofílicos naturais ou sintéticos e as partículas não porosas. Critérios importantes devem ser obedecidos na escolha da matriz e podemos destacar a alta estabilidade mecânica, porque ela vai permitir a maximização do fluxo de alimentação e minimiza a deformação do gel, capacidade de adsorção, que depende dos grupamentos disponíveis, tamanho e forma do poro, que permite o acesso da biomolécula alvo ao sítio de adsorção, superfície e densidade da matriz, que devem ser adequadas à sua aplicação, e o tamanho da partícula, que influencia na escolha do equipamento que fará a separação da massa dos solutos entre a fase móvel e a fase estacionária. Os grupos funcionais são os grupos ionogênicos usados nos trocadores iônicos, que podem ser trocadores aniônicos ou catiônicos, como a Lorena informou anteriormente. Esses grupos podem ser classificados em fortes ou fracos, dependendo do pH, já que as proteínas são fifílicas, e dependendo do pH do meio e do ponto isoelétrico. Os grupos fortes são os que têm capacidade de permanecer na forma ionizada, nas condições de pH, normalmente usados para a purificação de proteínas, e os grupos fracos possuem faixa mais estreita de pH, e são muitas vezes empregados na forma parcialmente ionizada. Como exemplo de grupos fracos normalmente usados, a gente tem o dietilaminoetil, em geral utilizado na troca aniônica, para purificar as proteínas com cargas negativas, e o carboximetil, que é adotado com frequência na troca catiônica. Os trocadores com grupos fortes, a gente tem como exemplo o sulfometil e o trietilaminoetil, que também são muito empregados, né? As proteínas são anfifílicas, então elas possuem tanto uma carga líquida positiva quanto negativa, e depende do pH do meio e do seu ponto isoelétrico. Essa escolha aí do trocador iônico, ela vai depender da estabilidade
proteína em função do pH, que deve ser os eletrólitos presentes influenciam na velocidade da troca iônica, né? Eles contribuem para a dissociação dos grupos ionogeniônicos e o entumecimento da matriz. Normalmente são compostas por soluções ácidas, básicas ou tampões com adição de sais neutros ou solventes orgânicos, que têm a finalidade de aumentar a seletividade. A fase móvel deve ser tamponada no processo de purificação por troca iônica. A temperatura também afeta a eficiência desse processo, uma vez que dela depende o valor do pK do tampão. Então, processos que envolvem biomoléculas termossensíveis, é indicado que a cromatografia seja realizada em baixas temperaturas para evitar a desnaturação das proteínas. A tabela abaixo exemplifica tampões comumente usados, né? Tampão acético, fosfato, imidazol e assim por diante. Anteriormente, o pH e a força iônica de adsorção e eluição também devem seguir condições específicas para garantir uma melhor purificação na técnica por troca iônica. Então, o pH do tampão ele pode ser ajustado para favorecer a adsorção ou a eluição da amostra, já que ele tem a capacidade de alterar a carga líquida superficial da proteína. Então, o pH ideal de adsorção, o valor do pH deve ser cerca de 1 unidade abaixo ou acima do ponto isoelétrico da proteína-alvo, já que diferenças maiores de pH proporcionam maior carga líquida da proteína e adsorção mais intensa, então isso proporciona máxima adsorção. E o pH de eluição deve ser aquele que proporcione mínima adsorção da proteína-alvo, já que em valores de pH próximos ao ponto isoelétrico, a carga líquida da proteína é pequena e, por consequência, ela adsorve mais fracamente, favorecendo o maior grau de eluição. A força iônica do tampão empregado na troca iônica é usado para controlar o grau de bloqueio dos grupos ionogênicos da proteína purificada, e isso é importante, é crítico no equilíbrio entre a fase estacionária e a fase móvel, já que as proteínas competem com os outros íons em solução para se ligarem aos grupos carregados dos trocadores iônicos. Então, quando a concentração desses íons em solução é baixa, as proteínas se ligam às cargas opostas desses trocadores por seus grupos eletricamente carregados. Então, na etapa de adsorção, ela deve ter maior força iônica, assim permite máxima adsorção da proteína matriz, enquanto na eluição deve ser utilizada a menor força iônica possível para eluição. Além disso, mantendo a força iônica alta, o mais alta possível na adsorção, minimiza a adsorção de contaminantes indesejáveis, e ao manter na eluição a mais baixa força iônica, é possível minimizar a desorção de contaminantes. Então, por isso fica estabelecido que o máximo valor de força iônica que possibilita a adsorção é o mais adequado, enquanto a melhor condição para a eluição é o mínimo valor de força iônica que possibilita a adsorção da proteína-alvo. Então, após serem estabelecidas as melhores condições de pH e força iônica de adsorção e eluição, alguns outros fatores importantes devem ser realizados na separação por troca iônica. O pré-tratamento da matriz, que basicamente consiste na remoção de impurezas, entumecimento, lavagem e condicionamento dos contraíons. Nesse processo são utilizados misturas de adsorventes com o tampão desejado, são utilizados solventes para lavagem das matrizes, como o metanol ou acetona, seguido da lavagem das resinas e de outros procedimentos que devem ser estabelecidos pelo fabricante de acordo com a matriz escolhida. Posterior a isso, define a forma mais apropriada de operar o processo de adsorção, que pode ser por processo descontínuo ou em coluna. O processo descontínuo ele é menos eficiente que por coluna, mas é mais simples, então ele é ideal para o tratamento de grandes volumes. A eluição da coluna cromatográfica ela pode ser feita com o próprio tampão utilizado no preparo da coluna, mas a gente tem 3 tipos de eluição. A eluição por etapas, que é usada para purificar e concentrar as biomoléculas. A eluição por gradiente, que pode ser obtida por misturas de tampões que aumenta a concentração do sal no eluente. Então, dependendo do pH do eluente e da força iônica, essas proteínas podem ser eluídas de modo sequencial. E a eluição por afinidade, que é empregada quando a proteína for eluída em razão de interações específicas com alguma espécie iônica que foi adicionada ao tampão. E posterior ao passo de eluição, a matriz ela deve ser regenerada, e para que a coluna possa ser empregada nesse novo processo de purificação, requer um reequilíbrio com o eluente. Então, essa regeneração dos trocadores iônicos envolve a remoção dos contaminantes ligados à matriz. Então, a indústria possui ampla aplicação desse processo,
pelas vantagens citadas pela Lorena anteriormente, por ser simples, versátil, de fácil ampliação, de escala e de alta resolução. Então, possui muitas aplicações analíticas, tanto em pesquisas como nas indústrias. A cromatografia de troca iônica ela é amplamente empregada como uma das etapas dos processos de purificação de alta resolução. Então, ela é utilizada para purificar moléculas de diferentes fontes, animais, vegetais e microbianas, tamanhos, formas, atividades biológicas e localizações, tanto intra quanto extracelular. É um exemplo importante de aplicação na purificação de biomoléculas. Podemos citar a imunoglobulina, a albumina, a catalase, que são obtidos a partir de uma mesma matéria-prima, o hemolisado placentário. Então, possui aplicação na separação e purificação de componentes do sangue, tais como a albumina, que é adotada na reposição do volume de plasma, a imunoglobulina, que é responsável pela imunidade passiva e usada para tratamento de imunodeficiência, e a catalase, que é empregada no tratamento de redução de processos inflamatórios e doenças articulares. Basicamente, todas essas biomoléculas foram purificadas com auxílio de diferentes métodos, mas em comum tiveram a troca iônica empregada várias vezes durante o processo. Podemos destacar também a aplicação na produção da beta-galactosidase, que é a enzima que hidrolisa a lactose em glicose e galactose. Então, podendo assim obter alimentos com zero ou baixos teores desse sacarídeo, na lactose. Então, é uma aplicação industrial que auxilia aí as pessoas que têm problema com lactose, gerando produtos e disponibilizando produtos no mercado com baixo teor desse sacarídeo. Possui aplicação biotecnológica na monitoração do controle de processos de qualidade, através do monitoramento de compostos como nitrito, nitrato, cloro, sulfato, fluoreto, que são através de análises desses compostos, possibilita a monitoração e o controle do processo de qualidade da água, por exemplo. Possui aplicação nas pesquisas alimentícias, por exemplo, na variedade do trigo, e na pesquisa clínica, com relação a doenças renais diferentes, aí, na presença também de determinados analíticos. Chegamos então ao final da apresentação. Boa tarde, muito obrigada.